Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Esta comunidade de corações amigos e de braços abertos que recebe você, sua família e seus amigos com muita alegria e prazer de estar na presença de Deus. Nesta ocasião, nós vamos participar do culto juntos e ouvir uma palavra de Deus, na sequência da série A Providência de Deus nas Coincidências da Vida. Hoje é o dia de Moisés, um homem que foi rejeitado, ameaçado e perseguido de várias maneiras, mas que foi acolhido por Deus, que tinha para ele um propósito especial. Certamente as idas e vindas e todas as histórias da vida deste homem vão ser uma inspiração para você. Bom culto, Deus abençoe, que Ele fale ao seu coração. Uma boa semana. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11, fica no Novo Testamento para aqueles que estão iniciando a sua jornada de leitura da palavra de Deus, no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Enquanto você abre, talvez você foi, especialmente aqueles que estão de alguma forma mais sintonizados, mais ligados nas redes sociais, certamente você deve ter reparado, deve ter visto uma série de postagens, memes, assim, comentários irônicos, críticas, sobre um episódio que aconteceu numa produção da TV Record chamado Os 10 Mandamentos, não é isso? Não, é isso? 10 Mandamentos. Estou me lembrando dos 10 Mandamentos de Charlton Heston, lá em 1950 e alguma coisa. Não sei se você me lembra, ou se você viu, numa das cenas lá, me parece, durante a 7ª praga do Egito, houve um erro de continuidade e apareceu um extintor de incêndio. Se você hoje procurar, quando chegar em casa na internet, você vai ver que alguém pediu desculpa porque na montagem da cena, e obviamente que com toda aquela proliferação de matérias ou de materiais combustíveis, sempre tem que ter algum tipo de aparato para apagar incêndio, alguém esqueceu de tirar o extintor. Isso, obviamente, foi motivo de piada, de ironia, porque é claro que no Egito não havia extintor de incêndio naquela época. Talvez há bem pouco tempo atrás não haveria, mesmo que fosse na época de hoje. Mas o que me chamou a atenção nessa história foi que o diretor, ou um dos diretores da TV Record, tentando justificar o episódio, disse assim: mas em 150 episódios, que deu tudo certinho, não é possível que um extintor de incêndio só vai estragar tudo. E obviamente que ele estava certo na lógica estatística de que 1%, talvez, ou menos do que isso, não justificaria tantas críticas. Mas o absurdo de ter um objeto fora de época faz com que muitas vezes, ou aquele momento ali, o pessoal achasse que foi um descuido com aquela história, que é mais do que uma história como outra qualquer. É uma história que nós chamamos de história épica. É um épico da história. Todos nós conhecemos a história daquela saída que marca o início de todo um processo de libertação de um povo que por 430 anos havia ficado no Egito. E nós sabemos que essa história não é uma história como outra qualquer. Primeiro, pela grandiosidade do que ocorre. Um mar vermelho inteiro é aberto. A potência mais forte da época, um dos maiores impérios que o mundo já viu, é posto de joelhos diante de um povo que cuidava de gado, que era até então um povo menosprezado pelos egípcios, e principalmente diante de um líder, uma pessoa, que parece galvanizar todas as atenções, de tal maneira que, na pessoa de Moisés, tudo aquilo que os judeus tinham por esperança, por expectativa de libertação, é concretizado. Uma história de um homem, de grandes feitos, de uma grande humilhação, tem todos os tons para ser uma história épica. Mas das grandes histórias, ou da grande história da libertação do Êxodo, existem pequenas histórias, ou pequenos aspectos das histórias das personagens ali, e especialmente da vida de Moisés, que nos fazem compreender que nada do que ocorreu ali
foi simplesmente uma sucessão de coincidências. Como nós temos pregado desde o domingo passado, iniciando a série, a providência de Deus nas coincidências da vida, é possível perceber uma mão invisível, um propósito soberano, uma decisão eterna de Deus, que se concretiza em cada um daqueles episódios para manifestar na vida de Moisés, um homem que desde o seu nascimento foi objeto de tantas rejeições, de tantos percalços, um acolhimento que o fez um personagem tão importante, que é dito que ele é o mediador de uma nova aliança, um tipo de Cristo, alguém que representa talvez o maior líder da história de Israel. A história de Moisés é longa e rica o suficiente para preencher vários sermões e estudos bíblicos. Mas eu gostaria de, nesta noite, convidar os irmãos a ver esta mão invisível da providência de Deus nas coincidências da vida de Moisés e ver que esta providência divina mostra que ele foi rejeitado em vários momentos, para que por meio de todas essas rejeições postas juntas, houvesse um acolhimento que eu chamo de um acolhimento real, um acolhimento concreto, verdadeiro, mas acima de tudo um acolhimento real, porque representou um acolhimento de rei, feito pelo rei que conduzia a história. Esse resumo que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 11, que se encontra na galeria da fé de Hebreus, quando o escritor tenta relatar em episódios de personagens destacados toda a história da salvação do Antigo Testamento, é, na verdade, apenas uma dessas visões, um desses retratos, uma dessas perspectivas da história de Moisés, mas que tem nela uma riqueza muito grande para percebermos esta mão invisível de Deus conduzindo nas coincidências da vida de Moisés a providência para cumprir o seu propósito na vida daquele homem. Leia comigo Hebreus capítulo 11, verso 23 a 29, e eu lhe convido a ler com aquele coração desejoso de que Deus, inclusive e até a partir da leitura, já comece a falar ao seu coração, porque este, obviamente, é o propósito de estarmos aqui nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz. Estamos aqui, ó Pai, não para ouvir um discurso religioso, nem um comentário acerca da Tua palavra, mas estamos aqui para ouvir sim a Tua voz. E este é o grande milagre que nós te pedimos que mais uma vez Tu realizes no nosso meio. É que homens imperfeitos, um homem imperfeito falando a imperfeitos, possa ser objeto, ó Deus, e instrumento da Tua graça, de tal maneira que a Tua palavra venha fluir aos nossos corações, mesmo nas nossas limitações e dificuldades, mesmo nas nossas incapacidades de compreender a Tua palavra de maneira racional, de maneira clara.
Pedimos, portanto, que o Teu Espírito, ó Deus, dilate o nosso ser, fale ao nosso coração, à medida em que a Tua palavra for exposta, para que nenhum de nós saia deste lugar sem ter realmente ouvido a Tua voz, sem ter visto a Tua providência nas eventuais e aparentes coincidências da vida de Moisés. Que ele, ó Deus, e mais do que ele, o Teu próprio Filho que ele prefigurava, possa ser a inspiração de cada um de nós para ver aquilo que também na nossa vida pode se manifestar como a Tua providência em cada circunstância, em cada aparente circunstância e coincidência da nossa vida. Fala-nos, portanto, Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Que cada um de nós esteja sendo, nesse momento, esvaziado de qualquer outro tipo de preocupação ou interesse que não seja de ouvir a Tua voz, de modo que, apesar de nós, pela Tua graça, fale conosco, Senhor, porque nós estamos aqui para Te ouvir. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Esse trecho da chamada Galeria da Fé, da Galeria dos Heróis da Fé, ele começa semelhantemente aos outros trechos, quando fala dos patriarcas nos versículos anteriores, e também daqueles israelitas já na terra prometida, com uma expressão que é característica, que é a expressão pela fé. A ideia de todo esse texto ser amarrado por esta expressão, que é, na verdade, uma expressão de modo, de como as coisas aconteceram, na verdade, tem um significado muito mais profundo do que simplesmente fazer um recurso linguístico, um recurso estilístico, para mostrar que cada um dos personagens está atrelado ao outro numa espécie de linha condutora que é uma história de fé. Na verdade, quando o escritor, inspirado por Deus, coloca que todos os episódios da vida de todos aqueles homens que são descritos aqui acontecem através de uma manifestação de fé, ele está, na verdade, estendendo o conceito que está no versículo de 1 a 3, quando ele fala sobre o próprio conceito de fé. A gente tem a ideia de que fé é um acreditar, é uma credulidade acerca de alguma coisa. Especialmente nos dias de hoje, a gente entende que fé, ou vê isso de maneira muito clara no senso comum, que fé muitas vezes é até confundida com um desejo muito forte de que alguma coisa aconteça. Uma espécie de otimismo canalizado para um objeto, para um determinado propósito. É assim que as pessoas dizem assim: olha, eu tenho fé que daqui para o final do ano eu consigo pagar minhas contas. Eu tenho fé que daqui para o final do ano o Brasil vai melhorar. Eu tenho fé que daqui para o final do ano isso e aquilo vai acontecer. É muitas vezes um desejo trazido do coração, projetado para um determinado objeto, com um positivismo, um otimismo muito grande. Mas o conceito de fé, especialmente nesse texto, não é necessariamente de uma coisa subjetiva, de um pensamento, de um sentimento. Se você olhar os versículos de 1 a 3, que na verdade dão o tema de todo o capítulo, você vai perceber que ele começa iniciando dizendo assim: a fé é uma certeza de coisas que se esperam e uma convicção de fatos que não se veem. E aí ele expressa como esta convicção e essa certeza se manifestaram na vida de muitos, porque no versículo 2 ele diz: ora, pois, pela fé, os antigos, se referindo àqueles que ele haveria de descrever logo depois, obtiveram bom testemunho. Pela fé, e aí ele amplia para uma fé mais cósmica, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em outras palavras, o escritor aos Hebreus está falando que fé, no conceito que ele está dando aqui, é não apenas uma manifestação de algo que Deus concede ao homem, mas também um reflexo daquilo que o homem, uma vez crendo, recebendo esse dom, essa capacidade de confiar sobrenaturalmente neste Deus, expressa como testemunho. Observe que a palavra do versículo 2 diz que por esta fé os antigos obtiveram bom testemunho, obtiveram uma confirmação de que aquilo que Deus estava revelando para eles, que dava com que eles, ou que dava para que eles tivessem convicção e certeza, se manifestou através de uma expressão histórica. A vida deles se revelou como testemunho dessa fé presente. A partir do verso 4, então, ele vai descrevendo como, no personagem A, B, C, D e assim por diante, esse testemunho se revelou.
E existem palavras-chave que muitas vezes revelam a característica específica de como esta fé que Deus derramou no coração de determinada pessoa se manifestou. Você vê, por exemplo, que no versículo 4 ele diz: pela fé Abel ofereceu. Diríamos que o tema de Abel é uma fé que oferece. Oferece o quê? Oferece mais excelente sacrifício do que Caim. Já quando fala de Enoque, no versículo 5, ele diz: pela fé Enoque foi trasladado, ou seja, foi levado para ver a Deus sem passar pela morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua translação obteve testemunho de haver agradado a Deus. A fé de Enoque é uma fé que agrada, a fé de Abel é uma fé que oferece. E assim vai durante todo o texto. Quando chega em Moisés, acontece alguma coisa muito interessante. É que ele começa, no versículo 23 que nós lemos, dizendo assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. É aqui que acontece um fenômeno. Pela primeira vez no texto, um personagem é descrito como tendo tido uma fé que, na verdade, não é ele o seu principal beneficiário. Se você ler direitinho, você vai perceber que melhor teria sido, e aqui eu coloco, obviamente, entre parênteses, entre aspas, que se tivesse dito assim: pela fé, os pais de Moisés creram a ponto de ocultá-lo. Porque, de fato, no verso 23, Moisés, apenas nascido, não poderia expressar a sua fé. Por que é que aqui, no entanto, o texto diz que esta fé está linkada a Moisés? Porque a história de Moisés, bem como de cada um desses personagens, não é apenas uma série de contos que tem um capítulo que começa, tem meio e tem fim e não tem ligação com nenhuma das outras partes. Toda essa história é uma grande costura de um grande projeto de Deus, a história da salvação, a história do pacto, a história da aliança, em que Moisés fazia parte. Em outras palavras, nós estamos falando aqui de uma maneira pela qual Deus, ao longo da história, foi se revelando como Deus e manifestando esta fé, esta revelação, esse testemunho na vida de personagens que se destacaram. Mas era uma fé que ele também distribuía para o seu povo, o povo desta aliança. Na pessoa de Moisés, esta fé, esse testemunho, essa história da aliança, essa história da salvação, tem algumas características. E você pode perceber nesse texto, por meio das palavras que são repetidas, algumas dessas características. Moisés nasce num ambiente de terror. Aquele ambiente favorável que encerra o livro de Gênesis, quando José do Egito é o segundo homem do Egito e toda a sua descendência é preservada, muda. E é claro no texto sagrado quando essa mudança acontece. Porque se você for lá para o início do texto, você percebe no capítulo 1 do livro de Êxodo que alguma coisa mudou na disposição daquele império para com aqueles homens que foram tão bem recebidos, Jacó e seus filhos, na corte de Faraó, porque o seu filho José era o segundo homem no Egito. Veja que no capítulo 1 de Êxodo, no versículo 8, diz assim, para ser um pouco mais claro, a partir do versículo 6, para você entender a sequência. Faleceu José, Êxodo 1:6, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos, pois, de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para que os afligissem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés.
Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania ainda maior, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Os israelitas se multiplicaram, como nós lemos, e começaram a se constituir um problema sério, um povo forte, numeroso, dentro da nação mais poderosa da época. O clima da nação muda, e de favor, os egípcios começam a olhar em desfavor dos israelitas. Aqueles que tinham sido recebidos tão bem a ponto de, dos celeiros de Faraó, eles comerem quando Jacó e os seus filhos e sua família foi para o Egito, eles começaram a se tornar um problema. Era um problema demográfico, mas era um problema também, de certo sentido, de segurança nacional. Como vocês viram, havia a possibilidade ou o temor de que dentro do Egito houvesse um povo tão grande e tão numeroso que pudesse aliar com algum império externo e pudesse de dentro para fora sublevar a ordem e eventualmente tomar o trono. Esse problema começa a ser adressado, começa a ser abordado por intermédio de uma política de opressão e de escravidão. Mas é quando chega no versículo 15 que fica muito claro até que ponto os egípcios estavam dispostos a ir para oprimir e impedir a possível ameaça dos israelitas. Diz no verso 15, ainda do capítulo 1 do capítulo de Êxodo, o seguinte: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às mulheres hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que vive. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e, no primeiro caso histórico de desobediência civil, lhes perguntou: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que eles cheguem à parteira já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou ainda mais forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família, o que na época não era permitido que parteira tivesse família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. É nesse contexto de perseguição, de genocídio, de infanticídio, que Moisés nasce. O favor de Faraó já tinha cessado para com o seu povo. De modo que quando chegamos aqui em Hebreus 11, versículo 23, e lemos como lemos, que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seu pai ou por seus pais, nós precisamos entender que o primeiro ato de fé que acontece aqui não é de Moisés, mas é dos seus pais. Os seus pais tiveram uma certeza e uma convicção ao ocultar o seu filho das garras de Faraó, do infanticídio que era decreto real, que era política de governo, que eles estavam fazendo um ato de fé. Era um ato de convicção de que a vida de Moisés, e principalmente um propósito que Deus teria nele, era justificado, um ato de fé daquela natureza. Vocês conhecem a história? Aquele menino ocultado por 3 meses, e ao terceiro mês, ele é posto num cesto de vime, ou num cesto de plantas ali do Egito, do Nilo, e colocado na correnteza. É recolhido pela filha de Faraó e criado pela sua própria mãe, ou pela sua irmã mais velha, porque foi ela que manifestou a filha de Faraó que teria alguém para cuidar dele. De modo que Joquebede acaba se tornando uma mãe que dá à luz e 3 meses depois acaba se tornando também aquela que vai cuidar de Moisés. A partir dali, uma série de histórias começam a acontecer, e que são histórias em 2 direções, irmãos. Uma história de perseguição
de ocultamento e de medo, e ao mesmo tempo uma história paralela a este ocultamento, medo e perseguição, de livramento, de providência e de propósito de Deus. É como se, por um lado, todas as hostes do inimigo se voltassem contra Moisés para destruí-lo, e ao mesmo tempo Deus providenciasse de maneira invisível e poderosa meios pelos quais todos os propósitos do inimigo eram frustrados. Daí porque, quando nós dizemos que a história de Moisés é uma história de muitas rejeições e um único acolhimento real, é porque, por um lado, tudo que foi feito contra Moisés é uma história de rejeição e de perseguição em vários atos, envolvendo vários personagens, vários atores, vários protagonistas, vários perseguidores, e, por outro lado, uma mão única, a mão do rei, que está acima do rei Faraó, a mão daquele que é soberano sobre todas as coisas, guarda do Nilo, com todos os seus perigos, da ira de Faraó e de toda a história de Moisés, em momentos específicos e cruciais, a boa mão de Deus esteve guardando. Palavra-chave que se multiplica aqui algumas vezes nesse texto de Hebreus 11, 23 a 29, é a palavra medo. Veja que diz a palavra do Senhor no versículo 23, que quando os pais de Moisés ocultaram durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Veja no versículo 27, que quando Moisés, já homem feito, abandonou o Egito, ele não ficou amedrontado com a cólera do rei. O que tem isto a ver uma coisa com a outra? Bom, irmãos, quando os pais de Moisés não ficam amedrontados diante do decreto do rei, porque havia no coração deles uma convicção profunda de que acima do rei havia o rei, que sustentava a decisão de fé deles, que sustentava a decisão de crer, ocultar o filho, guardá-lo e não colocá-lo debaixo do juízo de Faraó. Eles olhavam Faraó, viam que ele tinha todo o poder, mas que ele não era todo poderoso. Eles acreditavam que Faraó tinha poder de morte, mas acreditavam muito mais que Deus, o soberano, tinha poder de morte e de vida. Eles criam que Faraó podia fazer mal a Moisés, mas eles criam muito mais que Deus poderia fazer todo o bem para guardar e proteger Moisés. Esse depósito de fé que foi manifestado e compartilhado com Moisés, mesmo durante o tempo que ele era criança, nascido, criado no Egito, no império, no palácio do rei, certamente influenciou o coração daquela criança para que, quando ele fosse homem feito, ele também, como diz no versículo 27, tivesse a coragem de abandonar o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. O que nos leva então, portanto, à primeira conclusão acerca desse texto. É que quando nós cremos na providência de Deus, nas coincidências da vida, mesmo quando há motivos mais do que suficientes para nos amedrontarmos, seja pela cólera do rei, seja pelo decreto do rei, seja pelas circunstâncias que não dominamos, seja pelas circunstâncias que nós somos naturalmente amedrontados por ela, no entanto, a fé nos permite ter a convicção de que maior é o que está conosco do que o que está disposto contra nós no mundo. A história de Moisés é uma história de fé que conduz a uma coragem, que não fecha os olhos para os riscos das circunstâncias, que não percebe ou não deixa de perceber que existem poderosos que podem levantar a mão contra nós, mas é uma fé que vê além disso. Como diz o texto, é uma fé que permite que Moisés veja aquele que é invisível. Aquele que é invisível, que Moisés vê com os olhos da fé,
É aquele que consegue dissipar do seu coração, assim como havia dissipado, do coração dos seus pais, qualquer medo da retaliação e do poder de Faraó. Curiosamente, no Novo Testamento, todas as vezes que Jesus se encontra com os seus discípulos, e fica manifesto que eles estão amedrontados, encurralados pelas circunstâncias, com todos os motivos para serem apavorados ou para estarem apavorados e com medo, a primeira expressão que Jesus usa quando está com eles é: não temais, crê somente. Em outras palavras, Deus está dizendo que o antídoto para o medo é a fé. Essa certeza de coisas que se esperam, essa convicção de fatos que não se veem, que nos permitem olhar a vida não como uma sucessão de acasos, em que somos bolinhas de sabão, levados pelas circunstâncias ou coincidências das vidas, pelos humores dos poderosos. É uma fé que nos permite ver uma mão soberana de Deus que conduz a nossa vida, nos levando pelos rios Nilos da vida, nos acolhendo nos lugares mais inesperados, pelas pessoas mais inesperadas, porque tem um propósito na nossa vida. Sentir-se na palma da mão de Deus, guardado e protegido, ainda que muitas vezes atribulado pelas ondas, pelos turbilhões da vida, só é possível quando, assim como os pais de Moisés, assim como o próprio Moisés, nós conseguimos ver aquele que é invisível e que cuja mão invisível, mão poderosa e soberana, ordena o tempo e a história, não apenas das ações, mas da vida de cada um de nós. Não há, portanto, queridos, coincidências que nos deixem à mercê dos humores dos poderosos, das circunstâncias da vida, das coisas que não controlamos. Ao dizermos que Deus tem um propósito e está no controle, ou muitas vezes dizemos que Ele está no trono, que Ele é o único que está no trono, nós não estamos apenas repetindo chavões, nós estamos à semelhança desses heróis da fé, preservando toda uma herança de convicção, de fé e de certeza, de que como povo do Senhor nós também somos conduzidos por uma mão invisível, que nos permite ver aquele que ninguém vê, que conduz, protege, guarda, que na sua providência sustenta a nossa vida. A história de Moisés, a história dos seus pais e a história dele, portanto, é de uma certeza: o medo que a perseguição, que a opressão, que a escravidão do Egito, que a política de genocídio, de destruição dos judeus, que a própria destruição de Moisés poderia impor a eles, não era mais forte, nem mais poderosa, a ponto de amedrontá-lo, mais do que a confiança que eles tinham de que Deus estava no controle de todas as coisas, de que Deus sustentava a vida deles e sustentava a vida também de Moisés. Segundo lugar, perceba no texto que por esta convicção, por essa certeza de que o medo não podia dominar a sua vida, mas ele poderia crer e confiar que Deus estava acima de todas as coisas, ele tomou decisões e fez escolhas na direção deste propósito. Aqui nós encontramos, irmãos, um fenômeno que acontece na vida de qualquer pessoa que conhece a Deus, que é uma junção que muitas vezes não é muito clara nem muito compreensível, da vontade soberana de Deus que está conduzindo uma meta-história, uma história que está acontecendo na nossa vida e que nós não percebemos muitas vezes, e que muitas vezes se traduz, se manifesta por escolhas que aparentemente são absolutamente livres da nossa parte, mas que conduzem ao propósito de Deus. Olha esse texto dessa forma. Diz que esta fé que Moisés, apenas nascido, que foi exercida pelos seus pais, e que, portanto, foi ocultada por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, era uma fé prática, que fez com que eles tomassem uma decisão, a decisão de ocultar aos olhos de Faraó e desobedecer de modo civil, deliberado, consciente, com todos os riscos assumidos, o decreto de Faraó. Nós lemos a história de como as 2 parteiras, que eram egípcias, não eram judias, também exerceram essa escolha.
Obviamente que elas só escolheram desobedecer a Faraó por amor à vida daquele recém-nascido, ou dos recém-nascidos homens que nasciam dos judeus, porque Deus, na sua graça comum, infundiu nelas o temor ao Senhor. E elas foram abençoadas a ponto de também poderem ter família, coisa que lhes era vedado. Essa mesma graça comum, no entanto, na família de Moisés, se torna uma graça especial, algo que mostra a aliança de Deus com eles. Veja que quando, no versículo 24, é dito que pela fé Moisés, quando já era homem feito, tomou uma decisão, a decisão que ele tomou foi recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Aqui o medo já não era o que pautava as decisões de Moisés. O temor e o pavor de perder todos aqueles privilégios, inclusive a sucessão do trono de Faraó, já não era aquilo que pautava as decisões de Moisés. É complicado quando a nossa vida é pautada pelos medos que nos apavoram. Nós tomamos decisões amedrontados, muitas vezes não apenas conservadoras do ponto da racionalidade, mas absolutamente estagnadas. Decidimos não decidir, e ao decidir não decidir, estamos decidindo não ter coragem, porque o medo nos apavora. Mas quando Moisés toma uma decisão, ele toma uma decisão de recusar. E o que ele estava recusando não era apenas, irmãos, ser chamado filho da filha de Faraó. Ele estava recusando-se a ser dominado pelo medo, pela incerteza do que isso significava. A manifestação de fé que Moisés expressa aqui é a manifestação de um homem que deixa tudo para trás e, por uma convicção de que Deus está tomando conta dele, ele decide na direção a mais irracional possível. O versículo 25 diz que ele fez isso por uma preferência, por uma decisão, por uma escolha. Diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, versículo 24, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Era uma decisão difícil, irmãos. Poderíamos dizer que era até uma decisão irracional. Ele era herdeiro. Alguém poderia ter dito assim: não faça isso. Quem sabe foi Deus que colocou você no próprio trono de Faraó para dominar essa situação. Alguém talvez tivesse capacidade de fazer essa leitura para Moisés. E seria lógica, seria racional. Mas perceba que, de alguma forma, Deus infundiu no coração de Moisés uma convicção tal, na providência de Deus, nessa mão invisível, que ele recusa os prazeres transitórios do Egito, que estavam embutidos, incluídos em ser chamado filho da filha de Faraó, para estar do lado daqueles que estavam sendo oprimidos, os seus próprios compatriotas e filhos de Israel. E ele o fez a despeito, à revelia do medo e do risco que isso implicaria. Existe uma coragem que pode ser vista por muitos como uma expressão de loucura, que é aquela coragem do momento impulsivo em que alguém, se vendo encurralado, se joga, mesmo analisando que tem poucas chances de vencer e de ser vitorioso, contra aquele que lhe ameaça. É aquela coragem do campo de batalha, quando a batalha parece perdida, e o guerreiro imagina que naquela situação é melhor enfrentar, perdendo a própria vida, mas mantendo a sua dignidade, a sua honra, e levando consigo tantos inimigos quantos ele puder fazer, e assim ele luta contra os inimigos. Mas não é dessa coragem, irmãos, que nós estamos falando. Não é uma coragem movida pelo impulso, não é uma coragem movida pela emoção forte. Durante 40 anos, preste bem atenção, 40 anos, mais tempo de vida do que boa parte dos irmãos que está aqui, diuturnamente, manhã, tarde e noite, Moisés se pôs diante do dilema: fico
usufruo dos privilégios dessa corte que eu sei que não é minha, não é do meu povo, usufruo do privilégio de ser filho da filha de Faraó, por medo a que qualquer atitude diferente dessa represente a minha morte, ou tenho coragem de romper com isto e confiar que a mão invisível que me sustentou e me preservou das águas tumultuosas do Nilo continua sendo a mão invisível que vai tomar conta da minha vida. Durante 40 anos, diuturnamente, Moisés ficou com este dilema. A história de Moisés, como muitos aqui sabem, pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. E nos seus primeiros 40 anos de vida, ele esteve no trono de Faraó, usufruindo do trono de Faraó, da condição de ser herdeiro do trono, e com o dilema íntimo e profundo de romper com aquilo, por senso de que aquilo não lhe pertencia, e crer que Deus haveria de preservá-lo ou não. Na nossa vida, frequentemente nós nos encontramos em situações semelhantes. É tão mais fácil, irmãos, em vários momentos da nossa vida, nos acomodar, fazer determinadas alianças com aquilo que parece mais conveniente e mais cômodo para nós, ainda que implique muitas vezes em comprometer a nossa fé, nossa convicção e nossos valores. E por 40 anos, Moisés fez este dilema uma companhia diária e presente. Até que num determinado momento diz o texto que pela fé, a mesma fé que seus pais tiveram, que as parteiras tiveram, que ele nesse momento tinha que ter, ele rompeu. E ele tomou então uma decisão de se recusar, uma decisão negativa de se recusar, e consequentemente uma decisão positiva de preferir ser chamado de Israel do que sofrendo o dilema de ser do Egito sem ser do Egito. A segunda grande verdade, portanto, que esse texto nos ensina, é que quando cremos nessa providência divina, dessa mão invisível de Deus, nós somos levados a atitudes corajosas, de confiar que o Deus que nos sustenta vai estar presente nas decisões difíceis que nós tomarmos, quando elas conduzem para o propósito de Deus na nossa vida. Talvez as coisas mais difíceis da vida, irmãos, não são coisas difíceis entre algo muito ruim e algo muito bom, porque parece que o óbvio está muito claro. Às vezes na vida há sutilezas em que nós temos que decidir entre algo que é bom e algo que é bom. Descobrir qual é a vontade de Deus é um processo longo e penoso. Quem algum dia já esteve numa decisão de tomar esse tipo de escolha sabe que não é tão simples assim. Seria mais simples se aparecesse um anjo, se alguém sonhasse, se uma visão aparecesse, mas muitas vezes nesse momento é preciso um ato de coragem, um ato de convicção, um ato de fé, um ato de entrega nas mãos de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas. E isso acontece quando o medo é afugentado por uma convicção na providência de Deus que vai tomar conta de todas as coisas. Eu me recordo, em dado momento, em que eu estava para decidir voltar ao Brasil, 15 anos atrás, eu já contei essa história para alguns irmãos que são mais antigos na igreja, e eu me recordo que eu trabalhava com um pastor americano, e naquele meu grande dilema, eu perguntei para ele: o que é que você acha, Tiago, que eu devo voltar ou não para o Brasil? Porque o que eu queria mesmo era que somente Deus me dissesse que isso é exatamente a vontade dEle. E ele então me perguntou: Robson, você quer que Deus diga que isso é a vontade dEle, ou você quer que Deus garanta que vai dar certo? Porque parece ser algo muito parecido, mas há uma diferença sutil. Se Deus garantisse que iria dar certo, eu não precisava crer. Se Deus já mostrasse o cenário diante de mim, que dissesse assim, vai ser assim, assim, se Deus tivesse, há 15 anos atrás, mostrado essa figura aqui, tirasse esse retrato aqui, dessa igreja, teria sido tão mais fácil. Ele diria: é isso que daqui a 15 anos você vai ter.
Era muito mais fácil, eu estava vendo. E obviamente que nós sabemos que quando nós vemos, nós não precisamos crer, é só constatar com os olhos. Frequentemente, irmãos, a nossa necessidade é de garantias. E Deus não nos dá garantias. Deus não nos dá mapas. Deus não nos dá fórmulas. Deus não nos dá retratos antecipados. Deus nos dá coragem, baseado numa convicção, é de que todas as coisas vão sempre cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Foi esta convicção que fez com que Moisés fizesse a escolha mais difícil, controversa e polêmica da sua vida: deixar a sala do trono de Faraó para ser maltratado com o seu povo. Sabe o que ele recebeu de presente? Os próximos 40 anos. E sabe quais foram os próximos 40 anos? Aquele rapaz, tratado a pão de ló, com toda a ciência do Egito, como dizem outros textos da Sagrada Escritura, com todos os privilégios da corte, se vê no deserto de Midian, tomando conta de cabras, sendo preparado no deserto, como um homem que cuidava de cabras, de rebanhos do seu sogro, do trono para o deserto, da glória para a escuridão do deserto, do reconhecimento humano para a solidão absoluta, de uma profissão que nem tinha valor para os egípcios, de uma situação de estar no centro do poder para ser um fugitivo de Faraó. Agora perceba que esse processo é um processo que acontece frequentemente conosco, irmãos. Mas acontece apenas com aqueles que têm convicção, desejo e certeza de fazer a vontade de Deus e o propósito de Deus por uma única razão: por terem convicção de que a mão de Deus e a providência de Deus está no controle de todas as coisas. Pela fé, aqueles que assim creem, têm medo ou não têm medo de romper, não têm medo de decidir, de recusar, de escolher, de preferir, mesmo quando na conta parece ser uma grande desvantagem. Finalmente, quando ele abandona o Egito, no versículo 27, diz o texto: porque ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, mas permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A partir deste passo, e nos 40 anos finais da sua vida, ele viu aquilo que ninguém poderia ver. Imagine, queridos irmãos, e só imaginem, porque por mais que sejam imaginativas as mentes de vocês e criativas de cenários mentais, como você imaginaria estar na beira-mar de Tambaú e ver um mar vermelho aberto diante de você, e só de homens adultos que podiam pegar em armas, mais de 600 mil entrarem a pé enxuto, fora crianças, mulheres e vários outros que seguiram os judeus, e no meio deste mar, ver o inimigo assolando e tentando matá-los, e Deus, depois de passar aquele povo a pé enxuto, tragar todo aquele império, na maior humilhação que o Egito já passou. Quem viu isso, irmãos? Quem esteve na posição privilegiada de que, com seu cajado tocando a água, viu isso acontecer com seus próprios olhos? Moisés. Porque quando a gente vê o invisível, a gente também vê aquilo que ninguém consegue ver, que é a ação de Deus apesar do medo e das circunstâncias adversas. Existem certos momentos da nossa vida que nós nos beliscamos e queremos que as pessoas estejam conosco e dizemos assim para nós mesmos: queria tanto que fulano estivesse vendo o que eu estou vendo. Mas são momentos que Deus separa para alguns,
com um propósito específico, e durante os 40 anos seguintes, foram 40 anos de milagres, sinais e prodígios. Todos os comentaristas da Bíblia dizem que foram os anos do povo de Deus do Antigo Testamento mais prolíferos, mais ricos de sinais miraculosos de Deus. Imagine você ser o Moisés, que dia a dia, durante 40 anos, olha para suas próprias roupas e elas não secam, não rasgam, não desgastam, se assim acontece com todo aquele povo. Imagine você ser o Moisés que vê o maná cada dia sendo o seu alimento e o alimento de milhares e milhares de pessoas que lhe seguem. Imagine você ser o Messias, ser o Moisés que vê os atos poderosos de Deus vencendo os inimigos, quando você está em minoria e enfraquecido. Por 40 anos Moisés viu, porque ele viu primeiro o que era invisível. E quando nós vemos o que é invisível e afastamos o medo, como assim ocorreu com a providência de Deus na vida de Moisés, Deus também nos faz ver aquilo que outros não conseguem ver. Veja o que é que diz os versículos finais. É um pequeno resumo. Versículo 28, porque ele vê aquele que é invisível, toma a decisão, e nos 41 últimos anos de sua vida, vê a ação de Deus acontecendo na sua vida, diz que pela fé, verso 28, ele celebrou a Páscoa. Moisés estava lá. Moisés era o homem que estava lá. Ele era o mediador daquela aliança. Aquele menino que foi tirado do Nilo, pela fé dos seus pais, aquele menino que tomou uma decisão difícil de abandonar o palácio de Faraó, que tinha curtido a solidão de 40 anos no Midian, no deserto de Midian, agora era um menino que via, ou um homem feito que via a Páscoa acontecendo pela primeira vez. Era o homem feito que via o anjo exterminador passar em todas as portas, de todas as casas, e tragar a vida dos primogênitos dos egípcios, homens e animais, mas se deter diante de um sangue que estava no umbral da porta, e não exterminar a vida dos primogênitos de Israel. É ele que ouve Deus no Sinai, é ele que recebe a aliança, é ele que vê o dedo de Deus escrevendo nas tábuas da lei o mandamento do Senhor. Diz o texto que ele viu o mar sendo atravessado como por terra seca, e os egípcios sendo humilhados. Ele viu porque ele creu. Ele viu porque ele teve coragem de decidir segundo aquilo que ele creu. E porque ele teve coragem de decidir segundo aquilo que ele creu, ele viu aquilo que ninguém mais viu. O privilégio dele foi enorme. Agora, o que me chama mais atenção, irmãos, é que essa história bonita, de tantas rejeições, de tanto medo atrelado, de tanto temor, de tanta fé e de tanta coragem como resposta a esse medo e todas essas circunstâncias desfavoráveis, é uma história que não é em si mesma a essência daquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque Moisés, irmãos, ele é tão somente, assim como José e assim como outros tantos personagens do Antigo Testamento, apenas uma figura temporária de um ato muito maior, de uma vida muito maior, de ações muito maiores que são concretizadas na pessoa de Jesus. Assim como semana passada, quando eu mostrei as aparentes coincidências da história de da história de José com a história de Jesus, veja que a história de Moisés tem aparentes coincidências com a história de Jesus. Jesus, que é chamado aqui em Hebreus como o autor e consumador da nossa fé, é aquele que, por obediência, que é a expressão da fé, toma uma decisão. E essa decisão que ele toma o faz ganhar para si um povo escolhido desde a fundação do mundo e que se chama o povo da aliança. Aqueles que o conheciam do Antigo Testamento e aqueles que nem o conheciam, ele faz em um só povo. Na sua cruz, ele junta este povo. E ele passa pelo mesmo processo que os teólogos chamam de estado de exaltação e de estado de humilhação.
E na sua humilhação, no seu deserto, não por 40 anos, mas por um período muito menor, mas muito mais concentrado, ele sofre toda a dor, todo o sofrimento, de ter tomado uma decisão de cumprir a vontade de Deus também. E quando ao terceiro dia, depois de ter sido morto, crucificado, ele ressuscita, ele então chega ao ápice da sua glória, assim como Moisés chegou. A história de Moisés não é uma história para que nós olhemos e digamos assim, sejamos como Moisés. A história de Moisés é a história para que nós digamos assim, assim como Moisés prefigurou a própria história de Jesus, sejamos capazes de, à semelhança de Jesus, crendo superar todos os medos, crendo ser capaz de confiar nas escolhas que Deus fez, eternas para nós, e com coragem tomar as decisões que nós devemos tomar, porque a estado de humilhação não será nunca o final da nossa história, porque depois da cruz sempre haverá a glória da ressurreição, porque se com Ele morrermos, com Ele também ressuscitaremos. Essa história de Moisés é um grande enredo ensaiado da história da salvação, da história de Jesus. Crer em Jesus é caminhar assim como Moisés caminhou, pela fé. Nessa vida que nós estamos, que se assemelha ao tempo do êxodo, ao tempo da saída de uma opressão, do império das trevas, e um transporte para o reino do Filho do seu amor, nós também, à semelhança de Moisés, iremos ver coisas maravilhosas, e iremos sofrer oposição atroz. A Bíblia diz na pessoa de Jesus, no mundo tereis aflições, e o nosso ânimo é o fato de que Ele venceu o mundo, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Quando olhamos, portanto, para Moisés, nos lembramos da história de Jesus, nós cremos que estamos nessa caminhada, e nessa caminhada há momentos, irmãos, em que nós quase desfalecemos, mas aquilo que nos foi dado como promessa e que nos permite ver o invisível, é o que nos sustenta. O que nos sustenta é a certeza, irmãos, mais uma vez, de que nas coincidências da vida, a mão da providência de Deus nos garantirá um destino certo, um porto seguro. Não pense você que a viagem vai ser tranquila. Nunca será. À semelhança de Moisés, haverá amorreus, jebuseus e tantos outros povos, inimigos de Deus, instrumentalizados pelo inimigo maior de Deus contra nós. À semelhança de Moisés, nós iremos ver o Senhor levantar a sua bandeira e nos ensinar que Ele é o nosso Jeová de si, o Senhor que é a nossa bandeira, que vence as lutas que nós não conseguimos vencer. E assim, em cada episódio da rica história de 40 anos no deserto, nós teremos semelhanças a histórias como a nossa, mesmo que os nossos anos não sejam 40 anos de deserto. Essa história de Moisés mostra que houve um acolhimento real, muito tempo antes da filha de Faraó acolher Moisés. O acolhimento real foi o acolhimento de um propósito. Faraó quis tirar a vida de Moisés da terra. Deus o acolheu na palma da sua mão e, como rei soberano e senhor do tempo e da história, disse: esse é meu e com ele eu tenho um propósito, ninguém o tocará. Assim não é diferente comigo e com você, queridos. Nós temos da parte de Deus uma garantia, é que nós seremos sempre acolhidos dentro de um propósito dele para nós. Às vezes o momento é o mais difícil da vida, mas não significa que nós estaremos abandonados. Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos conduzirá ao final da jornada a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel. Essa é a nossa convicção, especialmente útil em tempos de crise, quando questionamos, afinal de contas, por que estamos passando pelo que estamos passando. Sejam elas crises pontuais, familiares, suas, só suas, sejam elas crises conjunturais e estruturais que o país e o mundo passa. Deus não está alheio. A providência de Deus se revela
nas circunstâncias e coincidências da vida, quando Ele permite que, rejeitados por todos e ameaçados por todos, sejamos acolhidos por Ele, um coração real, um Deus fraterno, amoroso, protetivo, que só Ele é, assim como foi com Moisés, assim como é conosco. Que essas palavras encorajem o seu coração, meu irmão, a confiar que Deus está tomando conta de você, que Deus não está de alguma forma alheio a você, que Ele sustenta a sua mão como sustentou Moisés, que nos dilemas para decidir, quando o medo ameaçar tomar conta do seu coração, você vai poder dizer para Ele: Senhor, eu creio e posso vencer o medo pela promessa que Tu fazes e que me permites fazer decisões difíceis, muito difíceis, mas na tua direção, na direção do Teu propósito. Que Deus possa encorajar a sua fé, encorajar o seu coração, abençoar a sua vida. Ele é fiel, para a glória dEle, confie nele. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos rogar a Tua bênção sobre esta palavra que nós ouvimos hoje, para que ela não caia no vazio do esquecimento de dias que virão, quando lutas nós passarmos, e logo nos esquecermos, ó Pai, de promessas tão gloriosas que nós vimos cumpridas na vida de Moisés, na vida de Jesus, na nossa própria vida no passado. Mas que essa palavra seja revigorada, renovada no nosso coração, pela ação do Teu Espírito que em nós habita, porque és Tu mesmo, Senhor, que dizes que o Espírito que está conosco e está em nós nos fará lembrar de todas as coisas. Nos ajuda a lembrar que o Senhor nunca nos abandonou no passado, assim como não fizeste com nenhum dos povos, do povo do Senhor, daqueles que são filhos da aliança, assim como Moisés. Certamente não haverá de ser um dia no futuro que nós nos sentiremos à mercê das coincidências e das circunstâncias da vida e alheios ao Teu controle, alheios ao Teu cuidado. A Tua mão certamente nos preserva a vida, assim como nos preservou a vida de Moisés, para testemunho da fé dos seus pais e dele mesmo na promessa do Senhor. Que a Tua graça venha sobre nós, nos fortalecendo a crer tão somente, a confiar na promessa, a ver o invisível, a ter certeza de coisas que nós esperamos, ainda que não vejamos, pelo cuidado que nós conhecemos do Senhor sobre nossas vidas. Nos abençoa e fortalece a nossa convicção na Tua bondade, no Teu cuidado protetor. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. E aí, Deus falou com você? Eu espero que sim. Certamente a mensagem de Moisés e principalmente a presença da providência de Deus na vida dele é muito inspiradora e serve de conforto e segurança para nós nos dias de crise e de dificuldades que passamos. Eu espero vê-lo outras vezes, e não apenas na gravação, nessa virtualidade, mas principalmente ao vivo e a cores. Você está vendo aí na tela como se comunicar conosco, tomar informações acerca dos nossos cultos, encontros e eventos, e o nosso desejo é tê-lo aqui, juntamente com a sua família e seus amigos. Esperamos vê-lo em breve, seja muito bem-vindo e que Deus possa abençoar a sua semana e os próximos dias com a sua providência e o seu cuidado paterno. Deus o abençoe.